Otelino Neto é o mais novo integrante do Legislativo Maranhense. O deputado é nosso entrevistado aqui no portal da Assembleia. Deputado, bom dia. Bom dia, Dalberto. Bom dia, deputado. Bom dia, Cristiano. Qual é o que o senhor traz como expectativa para esse momento de estar aqui no Parlamento do Estado e, enfim, de atuação aqui no Parlamento nesse período? Expectativa principal de poder trazer essa experiência que eu acumulei na passagem do Poder Executivo, em especial na passagem pela Secretaria de Meio Ambiente do Estado, nos governos José Reinaldo Tavares e Dr. Jackson Lago, também na Prefeitura de São Luís, como secretário de Governo e secretário de Desenvolvimento Metropolitano. A expectativa é poder trazer essa vivência que tive lá no Executivo para cá, para o Legislativo, colaborar com as discussões em torno dos principais temas que o Legislativo vem abordando e concentrar, em especial, a atuação na área ambiental, um tema que cada vez mais ocupa a ordem do dia e que precisa ser trazido de forma mais determinada para a Assembleia Legislativa. Bom, deputado, o senhor, em seu discurso, no seu primeiro discurso aqui em plenário, o senhor falou a respeito do reforço em relação à oposição aqui na casa, em oposição ao governo. É isso mesmo? A sua postura aqui no Legislativo vai ser essa? Sim, eu venho aqui compor a bancada de oposição, que é coerente com a nossa posição na campanha eleitoral. O nosso candidato, o ex-deputado Flávio Dino, ele não foi eleito, e natural de quem não é eleito é ir para a oposição. Então nós vamos somar aqui com a oposição, que já faz um trabalho bastante eficiente, com muita responsabilidade, cobrando do governo que realize as suas ações de forma mais transparente e, principalmente, o que nós desejamos não é a crítica pela crítica, mas é fazer com que o governo do Estado comece efetivamente a trabalhar e que as suas ações possam melhorar a qualidade de vida do maranhense. Qual é a leitura possível de se fazer desse momento em que o PPS sai do governo João Castelo? O senhor, inclusive, participou de forma ativa do governo do prefeito João Castelo e da eleição. Que leitura é possível fazer? Realmente é um fortalecimento de uma candidatura própria à Prefeitura de São Luís? O PPS tem uma orientação nacional de lançar candidaturas próprias onde for possível. Em São Luís, nós temos a deputada Elisiane Gama, que teve uma votação expressiva para deputada estadual e que o próprio exercício do mandato vem fazendo com que ela tenha uma visibilidade e fazendo com que apareça bem nas pesquisas. Então nós vamos continuar investindo nesse projeto da candidatura própria e a decisão do partido de deixar a administração do prefeito João Castelo foi simplesmente para evitar uma incoerência. O prefeito é candidato à reeleição e o PPS tem uma candidata própria. Então é natural que nós deixemos o prefeito à vontade para cuidar do projeto de reeleição e vamos todo o partido dar uma atenção maior ao projeto de candidatura própria. Deputado, o senhor sente que esse momento é importante para a cidade de eleições, não só pela questão político-partidária, mas para discutir na cidade de São Luís os principais problemas da cidade, chamar a sociedade para a discussão desses temas importantes? Sim, São Luís, agora beirando aí os 400 anos, vive problemas também bastante antigos. E agora problemas novos surgiram também. Nós temos problemas ambientais seríssimos em São Luís. Essa semana eu vi novamente a balneabilidade das praias, recomendando novamente, dizendo que as praias estão impróprias para o banho. Esse é um problema recorrente, porque as estações de tratamento de esgoto foram construídas, foram pagas, mas não estão prontas. Então é um problema crônico, como nós temos problemas que de alguns anos para cá se tornaram crônicos, como o problema do trânsito. Então essa campanha eleitoral ela vai permitir que a sociedade promova essa discussão. E eu avalio, inclusive, que o êxito eleitoral dos candidatos ele está diretamente ligado a mostrar à população a capacidade de resolver esses problemas. Nós vamos ter uma campanha um pouco menos concentrada no aspecto ideológico e mais, na minha avaliação, a população prestando atenção na capacidade das pessoas e na capacidade de mostrar projetos e de resolver os problemas que tanto incomodam a população de São Luís. A atuação do PPS hoje e desse posicionamento em relação à candidatura própria para a Prefeitura de São Luís já faz os integrantes do partido pensarem numa eleição, nas próximas eleições para o governo e também para a formação de bancadas aí no estado todo? Olha, essa diretriz de São Luís, nós destacamos muito São Luís por ser a capital e ser o maior eleitorado, mas o PPS também tem um indicativo de candidatura própria em Imperatriz, com o ex-vice-governador Pastor Porto. Nós temos candidaturas próprias aí com indicativos em diversos municípios e a nossa estratégia é justamente fortalecer o campo da oposição. Nós temos um nome pronto para disputar a eleição, que inclusive hoje lidera
todas as pesquisas que são feitas já para o governo do Estado em 2014. Então, a estratégia do PPS não é ter um candidato a governador, mas é compor nos municípios com os partidos do campo de oposição para que nós possamos chegar em 2014 com condições políticas, juntar as condições políticas à condição eleitoral já favorável do nosso futuro candidato a governador, o ex-deputado Flávio Dino. O senhor tem uma larga experiência na área do meio ambiente, inclusive a sua colega de partido aqui na casa é presidente da Comissão de Meio Ambiente. Nós estamos próximos aí a Rio+20 e o estado do Maranhão é extremamente frágil, né, por diversas razões. O que o senhor entende como prioridade que deveria ser para o estado do Maranhão no enfrentamento e na execução de políticas públicas voltadas para essas áreas? Quais seriam as prioridades? Primeiro, a questão ambiental, ela não pode mais ser vista, e eu já venho dizendo isso há muito tempo, desde que era secretário, como uma questão isolada dentro de uma secretaria. Enquanto os governos não compreenderem que a temática ambiental ela tem que ser transversal, ela tem que estar presente na Secretaria de Educação, ela tem que estar presente na Secretaria de Infraestrutura, porque muitas vezes a Secretaria de Infraestrutura é um dos maiores geradores de impacto ambiental. Tem que estar presente na saúde, enfim, ela tem que estar presente quando se vai pensar o orçamento, porque um dado que eu pude ver aqui, por exemplo, que é bastante preocupante, é que o orçamento para a Secretaria Estadual de Meio Ambiente, ele só caiu nos últimos 3 anos. E em contrapartida, os índices de desmatamento no Maranhão aumentaram. Então nós temos problemas sérios no Maranhão. O Maranhão, por exemplo, é um dos estados com a maior capacidade hídrica no Brasil. Mas nós temos problemas crônicos com as nossas bacias hidrográficas. São Luís é um exemplo disso, eu acabei de falar. Nós temos o problema do desmatamento, temos o problema recorrente dos búfalos na Baixada, que é um tema polêmico e que precisa realmente voltar a ser discutido. Enfim, problemas ambientais, eles são os mais diversos. O que nós temos é que estabelecer prioridades e principalmente valorizar a área ambiental. E se começa a valorizar a gestão ambiental quando você fortalece a estrutura do órgão gestor ambiental do Estado. E aí quando se pega um primeiro sinal e vê que caiu mais de 50% o orçamento da Secretaria de Meio Ambiente, isso já é um dado alarmante que inclusive vai ser fruto de uma análise mais detalhada para inclusive, possivelmente, um pronunciamento na Assembleia. Bom, em tempos em que se discutiu bastante aí a questão do Código Florestal, a gente olha para o Maranhão e vê que o Estado ainda não tem aí uma política de zoneamento ecológico e econômico, ou seja, que determina aí fronteiras desenvolvimentistas, né, de implantação de projetos e também com respeito e preservação das áreas ambientais. Pela sua expertise lá na Secretaria de Meio Ambiente, essa é uma tarefa muito difícil para ser implementada, deputado? Essa é uma tarefa difícil. O zoneamento ecológico e econômico, ele está... aquela etapa que foi feita, foi concluída já há bastante tempo, ele ainda ficou incompleto, mas ele não adianta ser só um instrumento no papel, ele precisa ser um instrumento de gestão. E você tocou num aspecto importante, um dos desafios da gestão ambiental no Maranhão é nós estabelecermos quais são as áreas estratégicas para serem protegidas. Porque o desenvolvimento ele chega, a necessidade de ocupação urbana, até pelo aumento da população, mas nós precisamos entender o seguinte: quais são as áreas em São Luís, no Maranhão, que elas devem ser protegidas por lei. Esse é um desafio que nós temos, identificar, além das unidades de conservação já existentes, novas áreas a serem protegidas pelas características ambientais que elas têm, pela importância que elas têm para a preservação dos recursos ambientais. Bom, a gente tem um grande desafio que é a Política Nacional de Resíduos Sólidos, né, que os estados, os municípios têm até agora, no mês de agosto, para apresentar seus planos, e está tendo toda uma discussão a partir de audiências públicas, não é isso, Adalberto? A gente vem discutindo esse tema aqui no portal da Assembleia. Esse é mais um desafio, acabar com os lixões de todo o Brasil, principalmente aqui no Maranhão? Cristiano, um grande desafio. O Maranhão é o estado que está em pior situação no aspecto da destinação, do tratamento e da destinação do resíduo sólido. Basta ver que nós não temos hoje no Maranhão nenhum aterro sanitário, ou aliás, usando a nova denominação, nenhuma central de tratamento de resíduos licenciada ambientalmente. Então nós temos uma cultura de lixões nos mais diversos municípios. O que está mais perto de funcionar como uma unidade de tratamento final de resíduo é a de São Luís, mas mesmo assim uma situação ainda muito aquém do que se espera. Inclusive, o aterro sanitário de São Luís é fruto de uma demanda judicial que já vem aí há anos acontecendo. Então, talvez esse esteja entre os 5 problemas mais graves no aspecto ambiental do Maranhão
E um desafio que nós só vamos conseguir ter êxito se for unindo os poderes públicos municipal, estadual e federal. O senhor é favorável à criação de consórcios para que os municípios possam ter essas unidades de tratamento? Eu acho que a solução está exatamente nos consórcios. Um aterro sanitário, o problema dele não é construir só, o problema dele é a operação, que é muito caro. É muito caro. Então nós precisamos unir, em função da proximidade territorial, fazer grupos de municípios. E aí tem que ter a participação do governo estadual e do governo federal, para que possa baratear e também em função do impacto que um aterro, uma central de tratamento, ela impõe. Aquela área, ela não deixa de ter um impacto ambiental. Então, se for separar uma área em cada município para ser um aterro sanitário, você vai deixar aquela área sem utilização e também uma área no entorno dela. Então, a solução consorciada é o caminho mais viável para resolver esse grave problema do destino final do lixo. Deputado Otelino Neto, obrigado pela entrevista aqui no Portal da Assembleia. Muito obrigado também. Boa sorte no seu mandato. Muito obrigado.